gente está nessas últimas semanas aí falando sobre as ligações que a gente pode estabelecer entre Jesus e a Kabbalah, sobre tudo aquilo que a gente pode, através da ótica da Kabbalah, analisar e perceber da vida, da obra e das parábolas de Jesus, né? A gente vem tratando desse tema já aqui há alguns dias e hoje é o dia do nosso último webinário, da nossa última live sobre Jesus, e a gente vai começar aqui conversando com vocês hoje, fazendo uma retrospectiva de tudo que a gente falou, imaginando que tem gente nova que está entrando pela primeira vez e sabendo que tem as pessoas que já estão acompanhando a gente há algum tempo, que tem o pessoal que acabou criando aí um grupo de WhatsApp que a gente passou o link para eles ali para poder entrar, então tá todo mundo acompanhando. A gente vai fazer assim um resumo breve de tudo que a gente teve dito aí nas últimas aulas, principalmente para o pessoal que chegou a primeira vez, mas também para quem já assistiu alguma dessas lives nossas, dessas aulas, poder rememorar e a gente poder entrar no tema da aula de hoje. Tá ok? Aproveitando aí que o sinal tá bom, tá tudo funcionando direitinho, vamos lá. A gente falou aí logo inicialmente nas primeiras lives, né? Que era uma coisa importante, que às vezes é meio esquisito para algumas pessoas e bastante normal para outras, que Jesus não era cristão, né? Porque não tinha como Jesus ser cristão, porque o cristianismo ainda não tinha sido inventado na época dele. O cristianismo é um movimento religioso que surgiu depois da vinda de Cristo, depois da vinda de Jesus, né? O cristianismo é um movimento daqueles que seguem Jesus, né? E não o próprio Jesus, porque o Jesus é o seguido, e os seus seguidores é que vão fundar aí aquilo que a gente chamou de cristianismo. Então Jesus, na verdade, foi educado como um judeu desde pequeno. Ele nasceu numa família judaica e foi educado como judeu. Sendo judeu, ele aprendeu a Torá, que é o manual de instrução do ser humano. Sendo judeu e depois se tornando um rabi, sendo reconhecido como um grande mestre, como um rabi, né? Todos os que o seguiam queriam aprender isso com ele, queriam aprender o que é que a Torá diz, o que é que está por trás dos símbolos da Torá. E ele sempre ensinou a Torá. Se você for ler os evangelhos, o que você vai encontrar lá o tempo todo são referências que ele faz, né? Tanto à Torá, ou aos profetas, né? Que já não é exatamente o livro da Torá, ou a uma série de outros personagens antigos da Bíblia judaica, porque foi essa a educação que ele recebeu e era isso que ele estava transmitindo para as pessoas. O que é importante, inicialmente, nessa história toda, é a gente entender o seguinte: existe uma maneira do ser humano fazer a sua transição do nível onde a gente está hoje, do nosso nível de consciência, para um nível superior. Esse nível superior de consciência é um nível onde a gente estabelece uma relação direta com o nosso Criador. Não é uma metáfora, não é um jogo de palavras. É realmente fazer a conexão da alma do ser humano com Deus. Quando a gente estabelece essa conexão, toda a vida ganha um novo sentido. E muitas vezes essa sensação que a gente tem, que hoje a gente não consegue interpretar na maior parte dos casos, que é essa sensação de vazio, e a gente acabou falando sobre isso também nas lives, eu vou falar um pouquinho dela aqui hoje também. Essa sensação de vazio desaparece porque aquilo que falta ser preenchido na nossa alma é exatamente esse propósito que a gente não consegue encontrar, porque a gente não conseguiu a conexão com o Criador ainda. Então é isso que vai dar essa sensação de vazio. E é isso que a Torá trata, e é isso que Jesus ensinou o tempo todo. Acontece que a Torá e que esses ensinamentos todos da Kabbalah estavam fechados entre os judeus. E a grande polêmica que Jesus já criava na sua época é porque ele veio ensinar o judaísmo e a Torá de uma maneira aberta, não só dentro das sinagogas para os judeus, mas para todo mundo de uma maneira geral. Porque, segundo o entendimento dele, tinha chegado o momento, ou tinha se atingido o ponto no tempo, onde as pessoas mereciam, ou a humanidade estava amadurecendo a um ponto que as pessoas precisariam desse conhecimento para poder não só atingir a felicidade nas suas vidas, através do preenchimento desse desejo novo, que é o desejo de conhecer verdadeiramente o Criador e saber o que é que você veio fazer nesse mundo, mas também, isso é uma coisa um pouco mais complicada da gente explicar aqui se você ainda não estudou Kabbalah, dar satisfação ao Criador
ao ver os seus filhos voltando para casa. Tá ok? Tentando dizer aqui numa linguagem um pouco mais fácil de compreender. Então Jesus era um judeu que ensinava a Torá. E o que é a Torá? A Bíblia que a gente conhece é um compêndio com vários livros. E ele está dividido basicamente em duas grandes partes. O Antigo Testamento, que os cristãos e judeus leem e aprendem com o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, que é especificamente a história toda que se desenvolveu após Jesus Cristo. Isso é chamado de Novo Testamento. No Novo Testamento, você tem lá, por exemplo, o livro de Coríntios, e também tem os Evangelhos, tem o livro do Apocalipse, etc. São vários livros que a gente tem no Novo Testamento, mas o Novo Testamento só trata de Jesus em diante. E o Antigo Testamento é até a vinda de Jesus. Ok? Os judeus admitem só o Antigo Testamento, porque eles não são cristãos. Os cristãos, como é uma religião que nasceu a partir de um judeu, tem o Novo Testamento por conta de Jesus Cristo e também o Antigo Testamento por conta de uma herança espiritual que foi deixada para nós pelos judeus. Mas se não fosse a pessoa de Jesus, e esse é o grande mérito dele, tudo isso estaria perdido. A gente não teria o mínimo de conhecimento não só sobre espiritualidade, mas também sobre até alguma coisa que seja muito de desenvolvimento humano, alguma coisa que nos impede de nos tornarmos todos animais nessa sociedade tão corrupta e tão maluca que a gente vive hoje. E se não fosse Jesus até hoje, a gente não teria um mínimo conhecimento disso tudo. Entendeu? Então o que acontece? O que é a Torá especificamente? A Torá é um conjunto de 5 livros que constam no Antigo Testamento. São 5 primeiros livros da Bíblia, ou 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Esses 5 primeiros livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São esses 5 livros que foram escritos por Moisés. Moisés, o profeta que abriu o Mar Vermelho. Ok? Moisés, um dos maiores personagens de todos os tempos, um dos maiores cabalistas de toda a história. Moisés que salvou o povo hebreu da escravidão do Egito, atravessou o Mar Vermelho e conduziu eles por 40 anos no deserto até chegarem à terra de Canaã. Moisés escreveu a Torá, mas o que é importante para a gente saber aqui é que Torá é uma palavra hebraica que significa literalmente, se a gente for traduzir para o português, instrução. Torá significa instrução, mas por que instrução? Porque é no livro da Torá, ou no conjunto dos 5 livros que compõem a Torá, que existem as instruções ou o manual de instrução do ser humano, se a gente for trocar em miúdos, tá? A Torá é o manual de instrução do ser humano. O que significa isso? Se a gente for observar em português, a gente não chama de Torá, a gente chama os 5 primeiros livros da Bíblia de Pentateuco. Penta significa 5, e a palavra completa, Pentateuco, significa volume em 5 partes. Quando a gente observa essa tradução para o português, ela tem um significado muito mais técnico, não sei se é assim que eu posso dizer, muito mais físico. Entende? Quando a gente fala que Pentateuco significa volume em 5 partes, ela remete a gente àquilo que o livro físico é em si. É um volume dividido em 5 partes, que são esses livros que eu acabei de falar. Mas quando a gente vê na língua sagrada, no hebraico, a palavra Torá, não tem exatamente esse mesmo significado do livro físico. Torá significa instrução. Instrução como manual de instrução do ser humano, porque dentro da palavra Torá, é óbvio que a Torá é escrito em letras hebraicas, mas vamos, para ficar mais fácil aqui para a gente, pegar em português. Se você pegar a palavra em português, é mesmo escrito com o nosso alfabeto, Torá, lá dentro tem Torá, esse or que tem dentro da palavra Torá, significa luz em hebraico. Então o que os cabalistas ensinam para a gente é que Torá é a instrução da luz, a instrução superior, a instrução divina, aquilo que veio através da iluminação para Moisés, ou aquilo que através da iluminação que Jesus recebeu, ele propagou através dos seus ensinamentos, através das suas metáforas, através dos seus discípulos
e principalmente através da sua vida, que é nada mais, nada menos do que uma representação daquilo que está escrito na Torá, daquilo que foi instruído pelo superior para nós. Ok? O que significa, qual que é a ideia dessa, por que a gente fala que é a instrução da luz e por que a gente fala que é o manual de instrução do ser humano? É porque o ser humano foi criado com uma determinada natureza e ele precisa se desenvolver a um tal ponto aonde, com a natureza que ele tem, ele reconhece, digamos assim, só uma metade da realidade, só uma das partes da realidade total. Essa parte que o ser humano reconhece com os seus 5 sentidos físicos é a parte material, e ele precisa, enquanto encarnado, desenvolver capacidades que permitam que ele tenha acesso à realidade espiritual, ou à outra metade da realidade, vamos dizer dessa forma, ou a outra metade da criação, a outra parte da criação. Só que para isso, ele precisa ter uma caminhada, ele precisa ter uma jornada onde ele se desenvolva. Esse desenvolvimento vai significar necessariamente uma espécie de processo de inversão do nosso ego. Ok? Isso está muito bem descrito na Torá e também está todo decodificado para a gente através da Kabbalah e exemplificado na vida, na obra e nos aforismos de Jesus. Um exemplo simples, só para a gente começar a entender o que, fazendo essa retomada do que eu disse nas aulas passadas, é o ama teu próximo. Todo mundo sabe que o principal mandamento, a principal regra, ou a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente pensa na instrução de Jesus, é que ele ensinou a amar o próximo. A gente encontra, por exemplo, o ama teu próximo em Marcos 12:31. A gente também encontra em Mateus e nos outros evangelhos. Mas se você for lá, se quiser uma referência, você vai lá na Bíblia da sua casa, procura Marcos 12:31, que você vai encontrar a instrução de ama teu próximo. Acontece que essa instrução de ama teu próximo, como eu disse que Jesus era um judeu que ensinava a Torá, ela não é do tempo de Marcos de 2000 anos atrás. Ela é de 3.500 anos atrás, do tempo de Moisés. Na verdade, o que Jesus está ensinando em Marcos 12:31 é aquilo que Moisés ensinava mais de 1000 anos antes dele, no livro de Levítico da Torá, Levítico 19:18. Se você for em Levítico, capítulo 19, versículo 18, você vai encontrar ama teu próximo, eu sou o Senhor. Então, quando Jesus era chamado de Rabi, era isso que ele estava tentando instruir para a gente. A grande questão, que é o que a Kabbalah vai trazer para a gente, tanto do ama teu próximo, seja ele de Jesus em Marcos, ou seja ele de Moisés no Levítico, porque ambos são uma e a mesma coisa, é que na nossa sociedade a gente tem uma certa dificuldade para poder entender o que isso significa. Quando eu penso que eu devo amar o próximo como uma espécie de mandamento, eu acredito que isso é um benefício que através do meu esforço eu vou conceder para alguém, ou para o ser amado, ou para o próximo. Então quando eu amo o próximo recebe esse meu amor, e dessa maneira ele acaba se beneficiando desse amor. A gente também começa a fazer alguns raciocínios e entender que se todo mundo amar o próximo, todo mundo vai amar e ser amado, e a sociedade vai viver em paz. Sim, isso é verdade num certo nível de compreensão da religião. Mas não é isso que a Kabbalah está ensinando para a gente. O que é importante a gente entender é que a Kabbalah vai dizer o seguinte, que o sistema do Criador, a maneira como o Criador fez as coisas e como ele criou a humanidade, é um sistema onde o Criador quer entregar para a gente toda a percepção. Ele dá uma parte das ferramentas para que a gente possa desenvolver a outra parte. Assim como uma criança que nasceu perfeita, ela nasce com todos os músculos, com o cérebro funcionando, de forma que ela possa se desenvolver e se tornar um adulto capaz, que ela comece a andar com as próprias pernas, que ela estude, que ela se desenvolva psicológica e intelectualmente, que ela ganhe o seu dinheiro, que ela se torne um cidadão de bem, etc. e tal. Mas quando ela nasce com todos os elementos necessários para que ela possa avançar, mas ela não nasce com tudo desenvolvido, ela não nasce pronta. Ela precisa de uma jornada de desenvolvimento até atingir a idade adulta. E é nessa jornada que o aprendizado dela se dá e que a história dessa criança
se constrói. A mesma coisa vai acontecer com a humanidade, tanto no coletivo quanto no individual. A mesma coisa vai acontecer comigo e com você. Nós nascemos de uma determinada maneira, e o que a Torá ensina é que eu preciso me desenvolver para um outro nível superior, e é através desse desenvolvimento que eu vou criar a minha história e que eu vou fazer o meu desenvolvimento espiritual. Então o que a Kabbalah ensina para a gente, em linhas gerais, é que a gente é recepção exclusivamente. Tudo que eu faço, eu preciso de um motivo. Eu preciso receber algum prazer. Tudo que eu faço, existe um cálculo por trás. Por que é que eu estou fazendo isso? Se isso é certo ou errado, se isso é bom ou ruim, o que é que eu vou atingir com isso? Ou quem é que eu vou beneficiar ou prejudicar com as minhas ações? Então, quando eu estou fazendo esse tipo de cálculo, eu estou tentando calcular qual é o benefício que vai ser gerado de cada uma das minhas ações. E por isso, a Kabbalah vai definir a gente como desejo de receber. Porque eu não consigo fazer absolutamente nada se não tiver contemplado dentro do meu cálculo algum benefício, ou para mim, ou para alguém que eu amo. Não tem nada de errado com isso, tá? Só que isso é só metade da história. Quando a gente observa o Criador, a natureza do Criador é completamente oposta à nossa. A natureza do Criador é doar, porque ele faz tudo, mas ele não tem nenhuma necessidade. Nós, por outro lado, temos todas as necessidades. Eu preciso de comida, eu preciso de abrigo, eu preciso de diversão, eu preciso de leitura, eu preciso de alguém que me ensine Kabbalah, eu preciso ouvir música, eu preciso viajar, eu preciso ser amado, eu preciso de uma carreira, eu preciso de uma série de coisas. O Criador não precisa de nada, porque tudo já existe nele. Então, o Criador foi classificado como desejo de doar. Quando a gente entende as coisas dessa maneira, a gente começa a entender um símbolo importante que tem no livro do Gênesis. A gente vai ver lá no livro do Gênesis que existe, quando se fala da criação, diz que o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. Isso está no livro do Gênesis capítulo 1, 26. E ele os criou imagem e semelhança. Ok? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que isso está querendo dizer? Ora, a gente sempre aprendeu que a gente tem alguma semelhança com o Criador. Talvez porque a espécie humana seja a única que tenha raciocínio, que desenvolva cultura, ciência e etc. Mas o fato, e o que a Torá ensina pra gente, é que é exatamente o contrário, é exatamente o oposto daquilo que a gente aprendeu. Quando se diz imagem e semelhança, é como se fosse imagem e semelhança num espelho. É alguma coisa mais ou menos assim. Quando um mexe a mão direita, o outro mexe a esquerda. Quando um caminha nessa direção, o outro caminha na direção oposta. Quando esse vem para frente, o vir para frente do outro é exatamente a direção oposta do primeiro. Por quê? Porque se nós somos a recepção e o Criador é a doação, o que está sendo ensinado para a gente na Torá, quando a gente lê o livro do Gênesis, que o homem é a imagem e semelhança do Criador, não é que a gente é parecido com ele, mas é que a gente é uma cópia oposta dele, como se fosse um carimbo. Na hora que você carimba, você vê alguma coisa escrita ali no papel, mas se você olhar no carimbo, está escrito exatamente o contrário, é diferente do que está escrito de trás para frente. Ok? Por quê? Porque as naturezas, os polos espirituais são completamente diferentes. A gente tem um corpo material, vive na matéria, na terra, dependente de tempo e espaço, e o Criador vive na espiritualidade, onde não tem tempo e espaço. Então as nossas naturezas são opostas, as nossas naturezas são diferentes. O que é importante aqui, a gente trazer esse tipo de conhecimento, que vem através da Kabbalah, decodificando a Torá e está exemplificada em Jesus, é a gente entender uma coisa que agora a gente não vai ter como explicar isso em profundidade, mas já vai deixar bastante minhoca na cabeça de vocês para pensar, e isso é a melhor coisa que eu posso fazer para vocês. Tirar todo mundo da certeza e começar a colocar elementos diferentes para a gente poder ter a possibilidade de abrir perspectivas novas. Quando é ensinado, tanto na Torá como no Novo Testamento, para você amar o teu próximo, não é para o benefício do próximo. É para o teu benefício. Não é para o próximo se beneficiar do teu amor. É para você se beneficiar de uma capacidade de amar que você ainda não tem. Entenda, o amor que a gente tem nesse mundo é um amor dentro dos ditames ou dentro dos moldes do desejo de receber. Ama teu próximo como a ti mesmo tem que ser encarado da maneira mais literal possível. Significa alguma coisa mais ou menos assim. O que é dele, e o que é meu é dele, porque afinal de contas, a gente é uma pessoa só, somos um e a mesma coisa.
Então eu preciso amar ao próximo como se fosse eu mesmo. No dia que você conseguir amar o próximo como a ti mesmo, você já não é mais humano. É isso que está sendo ensinado ali. Não é alguma coisa mais amena, do tipo assim que você tem que segurar um pouco os seus impulsos, a sua violência, a sua agressividade, o seu egoísmo, para poder criar uma sociedade mais serena, mais justa, mais amena. Não, não é nada disso, é muito mais do que isso. Você tem que se tornar alguma coisa muito maior do que você é enquanto ser humano. Você tem que ter uma outra categoria de existência, um outro nível de consciência, mas não é um outro nível significando este nível que eu já tenho um pouco mais elaborado. Não, é uma outra natureza interna que a gente nunca teve. Se a gente for olhar no Evangelho de João, no capítulo 9, nos versículos de 1 a 7, a gente vai ver o episódio da cura do cego, Jesus curando o cego. Ora, os cabalistas ensinam que a Torá tem 4 níveis de interpretação. Se eu for tentar aplicar um pouco disso aqui para a gente nessa noite de hoje e observar esse episódio onde Jesus faz a cura do cego, o que a gente vai entender lá? A gente pode entender isso em alguns níveis. Eu vou trazer alguns aqui para a gente exemplificar, e isso tudo também já foi dito nas outras lives. Primeiro, eu posso entender que realmente um cego foi curado e que o ato de curar um cego é um ato divino de alguém muito bom. É um ato bom, é um ato positivo de Jesus. E isso é muito bom de ler lá, é muito agradável de ler. De ver a dedicação, o tempo e o esforço que Jesus fez o tempo todo para ajudar o próximo. Quando ele diz ama teu próximo como a ti mesmo, ele aplicava isso na prática. Um dos exemplos é curando as pessoas, como no caso do cego que está descrito em João, capítulo 9, versículo de 1 a 7. Eu posso entender no segundo nível que, independente desse cego ter sido curado fisicamente, o que pode estar sendo representado para ali num nível mais simbólico para a gente é que há coisas que a gente não enxerga e que os nossos olhos precisam ser abertos, mas que eu preciso de uma instrução superior, de um mestre, de alguém que conheça a matéria, para poder abrir os meus olhos para além do meu desejo de receber. Esse já é um segundo nível de interpretação. O terceiro nível de interpretação que eu poderia trazer para vocês aqui é alguma coisa mais ou menos assim. Imagina que quando você for capaz de amar o próximo como você ama a você mesmo, quando você for capaz de, com satisfação, mas não com dor, tirar de você para dar para o outro, quando você for capaz de fazer isso, principalmente internamente dentro de você, mais do que externamente através de ações externas, você não é mais humano. E quando você faz isso, você começa a ter uma natureza mais próxima da espiritualidade, daquilo que é o seu Criador. E tendo uma natureza mais próxima do seu Criador, se tornando parecido com o seu Criador, você começa a cumprir aquilo que está escrito na Bíblia, no livro do Gênesis, imagem e semelhança. E quando você se torna, ou quando você se aproxima de ser verdadeiramente imagem e semelhança com o Criador, você começa paulatinamente, grau por grau, a adentrar o mundo espiritual. E quando você entra no mundo espiritual, você vai começar a ver as coisas que você não via. Isso pode ser a cura do cego. O cego pode ser eu e você, que hoje, por melhor que a gente faça, por mais que a gente se esforce, enquanto eu não tiver essa capacidade de fazer essa inversão na minha natureza, toda a espiritualidade está fechada para mim como se eu fosse morto, ou como se eu fosse cego. Ok? Nesse sentido, há uma outra passagem que a gente comentou nas lives, acho que, se eu não me engano, acho que na penúltima live, que era inclusive o tema dela, que foi retirada de Mateus, capítulo 10, versículo 34, onde Jesus diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim colocar o filho contra o pai, o irmão contra o irmão, a sogra contra a nora. É esquisita essa passagem pra gente, né? O que será que ele está querendo dizer ali? Parece que depois de tanto amor, de tanta bondade, de repente alguma coisa aconteceu com ele ali naquele momento e ele está preconizando a violência. Como a gente disse, e como a gente já falou não só nas lives sobre Jesus, mas em outras ocasiões, a Torá está toda codificada. E se a gente não tiver instrução autêntica, a gente não consegue decodificar isso e não consegue entender o que é que tem naquela mensagem. Trazer a espada e criar toda essa confusão de colocar todo mundo contra todo mundo, não está falando de alguma coisa física, não está falando dos seus parentes ou dos meus parentes, ou não está falando daquilo que aconteceu na época. Está falando dos desejos dentro do seu coração. Está falando daquilo que vai acontecer com você
no momento em que, de verdade, você deixar de ser meramente um curioso, deixar de ser meramente alguém que está explorando a espiritualidade de alguma forma, deixar de ser alguém que está simplesmente tentando avançar de maneira sutil e de verdade criar um compromisso e mergulhar para poder fazer o teu avanço espiritual. Acontece que para fazer esse avanço espiritual legítimo, conforme ensina na Torá, conforme Jesus exemplificou durante toda a sua vida, e da forma como a Kabbalah vai decodificar e mostrar para a gente o que é que tem que ser feito, isso vai necessariamente criar uma série de conflitos dentro do seu peito, dentro da sua consciência, dentro do seu ser. Porque pensa, amar o próximo como a si mesmo, se a gente levar isso da maneira como eu falei aqui, de maneira literal, aonde o que é dele é dele e o que é meu é dele, vai significar um desapego, um rompimento interno, do qual a maioria de nós não é capaz de fazer. Você vai enfrentar uma série de turbulências internas, não externas, aonde todos os seus desejos vão estar conflitantes, porque por mais que você tente se dedicar para fazer uma coisa dessas, internamente o seu corpo e a sua consciência, e principalmente a sua razão, não vão permitir que isso aconteça. E é aí que começa a batalha espiritual do homem. A batalha espiritual vai exigir a espada, vai exigir o conflito, porque não tem como passar por esse tipo de coisa sem ter esse conflito interno. E talvez até, posteriormente, quando você começar a tentar agir com base na doação, que não é uma coisa desse mundo, é uma coisa interna, que a gente só vai entender isso na medida que a gente estuda a Kabbalah. Na hora que você começar a tentar fazer isso, além do teu conflito interno, você vai ter a pressão de todas as pessoas fora de você, toda a sociedade, sua mãe, seu pai, sua sogra, sua nora, que vão estar tentando fazer você continuar sendo o que você sempre foi. Porque na lógica de todas as pessoas, e elas não são culpadas e não devem ser de nenhuma maneira discriminadas por isso, na lógica do desejo de receber, aquilo que você vai tentar fazer não faz sentido. E aquilo que você foi instruído foi de uma forma e agora você está tentando fazer de outra. Toda a sociedade está organizada com base no desejo de receber. Então, no momento em que você se tornar dissonante dessa sociedade doente, você vai, de alguma maneira, além dos seus conflitos internos, receber muita pressão das outras pessoas para que você não avance espiritualmente. Não porque as pessoas são más e não querem o teu bem, mas simplesmente porque elas não têm condições de compreender o caminho que você está fazendo. Ok? Isso significa não vir trazer a paz, vir trazer a espada. E ontem a gente fez uma live breve aqui com o pessoal do Instagram. Não foi transmitido isso pelo webinar. A gente fez uma live breve porque a gente estava no período de Yom Kippur. E a gente acabou dizendo para vocês que as festas, as festas do judaísmo, na verdade, além de todo o aspecto sagrado, religioso que tem no judaísmo, essas festas, o que a Kabbalah vai ensinar para a gente, que as festas foram constituídas ao longo da história do judaísmo para representar, além de tudo aquilo que elas representam para os judeus, elas vão representar no período de um ano cada uma das principais etapas, dos principais enfrentamentos que você vai ter nesse processo interno, onde Jesus diz que veio trazer a espada e não a paz. Cada uma das etapas, cada um dos principais enfrentamentos que você vai ter que passar durante o teu processo de evolução espiritual ou durante o teu processo de desabrochar, onde você vai deixar de ser simplesmente humano e vai passar a ter contato direto com o Criador. Cada um desses grandes desafios, cada um dessas grandes situações internas estão descritas nas festas judaicas. Ok? Elas são todas organizadas ao longo de um ano para representar a totalidade do tempo de uma vida ou a totalidade do tempo da sociedade. Se você passar a totalidade do seu tempo, se você se dedicar, fatalmente você vai atingir a espiritualidade e na medida em que você avance para dentro da espiritualidade, você vai passar pelas etapas que estão descritas ou dimensionadas ou representadas nas festas judaicas. No caso do que a gente falou ontem, do Yom Kippur, que está descrito em Levítico 16:30, que é exatamente essa passagem de Levítico, é a principal passagem da onde saiu a festa do Yom Kippur, é o dia do perdão. É um dia muito sagrado para os judeus, dia de jejum, de oração,
e de uma série de outras práticas judaicas, aonde você é levado a entender a necessidade de perdoar o seu próximo. Isso é muito importante do ponto de vista sociocultural. Mas o que a Kabbalah vai trazer para a gente, e o que a gente está querendo trazer para vocês, principalmente com Jesus, é que a gente fazer um paralelo aqui, para talvez, para quem não é judeu, entender. É que, se eu pegar essa passagem de Yom Kippur, que está em Levítico 16:30, eu posso fazer um paralelo nela, onde Jesus, por exemplo, diz que se baterem se você recebeu um tapa na face direita, você deve também oferecer a outra. Isso está em Mateus 5:39. Perceba, Yom Kippur está falando de perdão. E Jesus está dizendo que se você for esbofeteado de um lado, você deve oferecer o outro. A sensação que a gente tem é de que a gente deve perdoar sempre e indistintamente. De novo, da mesma maneira que o ama teu próximo como a ti mesmo, não é para o benefício do outro. Uma coisa que a gente vai ter que começar a entender aqui é que o perdão, ou desenvolver a capacidade de perdoar, é muito mais para o meu benefício e para o teu, ou para o benefício daquele que está se esforçando para poder perdoar no momento em que está se sentindo ofendido, do que para aquele que vai receber o perdão. Porque esse processo de inversão do receber para doar vai trazer para a gente uma outra lógica. Se eu não passei por isso, se eu não estudei, se eu não fiz nenhum tipo de curso, se eu não tenho uma instrução legítima, eu não tenho como poder perceber o que é que isso significa. Se você faz um esforço para tentar perdoar o teu próximo com todas as suas forças, você está ao mesmo tempo atendendo o mandamento do amo teu próximo e criando dentro de você alguma condição para fazer esse processo de inversão que é descrito pela Kabbalah. Para você poder entender melhor o que é que significa essa ideia do perdão, ou essa ideia de oferecer a outra face, que normalmente a gente sempre entende errado, entende simplesmente como uma paciência eterna de Jesus, e não tem nada a ver com paciência, é ao contrário, tem muito mais a ver com uma batalha feroz que você vai ter que travar dentro de você, porque imagina, se um dia realmente alguém te esbofetear, se você realmente fosse capaz de passar por cima disso no momento de maior ódio, e ser capaz de virar a outra face, não é para você ser um otário, entende? Mas se você um dia realmente for capaz de fazer isso, é porque a tua estrutura interna é tão grande, você é tão maior do que tudo, que você se tornou alguma coisa praticamente invulnerável. Você criou uma estrutura interna tão poderosa que afastou você da fragilidade dos teus impulsos que hoje te governam. Porque hoje, se você for esbofeteado, você vai esbofetear de volta. Porque você não tem a capacidade de controlar nenhum dos seus impulsos internos. E para você entrar na espiritualidade, você precisa aprender como é que faz isso. Ok? Quando a gente aprende como faz isso, a gente vai se aproximar dessa ideia de ser semelhante ao Criador. E é exatamente essa ideia que Jesus está descrevendo quando ele diz: eu e o Pai somos um, em João 10:30. Ok? Ser um com o Pai não é só alguma coisa que Jesus falava sobre ele, mas é a instrução que ele está deixando para a gente, com base na Torá e com base numa decodificação da Kabbalah. Então o que eu quero deixar para vocês hoje aqui é um convite, porque como esse daqui foi o nosso último webinário. Se você quer estudar mais, não aprender um dicionário de símbolos. Se você realmente já tem essa sensação de que o mundo anda muito triste, de que tudo está corrompido, de que você mesmo, por mais que você tenha ou não tenha atingido a prosperidade material, se você está num bom relacionamento, ou se o seu relacionamento não está bom, se a sua vida financeira está boa, se a sua vida financeira não está boa, se a sua saúde está boa, se a sua saúde não está boa, o fato é que quando tem alguma coisa ruim acontecendo com a gente sempre acha que o que falta para a gente ser feliz é que aquela condição ruim se conserte, que a gente supere aquele momento. Mas todo mundo sabe que quando está tudo bem, depois que você superou esse momento, mesmo que seja mais agradável do que no momento anterior, o fato é que o vazio sempre vai ser inevitável. Por quê? Porque enquanto eu não atingir
o limite para o qual eu fui criado, a natureza vai ficar me cutucando, a natureza vai ficar me empurrando. Nenhum de nós foi criado para ser o que nós somos hoje. Por mais bem-sucedido que você seja, pode ser no campo intelectual, pode ser no campo financeiro, nenhum de nós foi criado para ser aquilo que a gente é hoje. Você foi criado para fazer esse processo de transição que eu falei no começo, que você nasce como uma criança e vai fazer um processo de desenvolvimento até que você se torne um com o Pai. Mas a maioria esmagadora da humanidade morre sem conhecer esse processo. Então a proposta que eu quero trazer para vocês aqui hoje é a proposta de fazer o nosso curso Jesus e a Kabbalah. Se você quer conhecer esse curso, a gente tem um link na bio aqui para o pessoal do Instagram. E para quem está recebendo os e-mails, para quem está fazendo parte desse grupo de webinários, você vai estar recebendo o link também através dos e-mails. Ali vai ter no e-mail vai ter um link ali para você conhecer o curso. Entenda uma coisa. Existe uma coisa que é aquilo que talvez seja algo abstrato, que deve ser interessante, deve ser curioso traduzir os símbolos da Torá, deve ser curioso estudar Kabbalah, porque é uma aventura muito maluca, porque a gente passou o tempo todo entendendo a Bíblia de um jeito, entendendo o Evangelho de outro jeito, e de repente aparece uma pessoa aqui dizendo para vocês que não era nada daquilo. Se você está acompanhando a gente há algum tempo, alguma coisa já deve ter tocado você já deve ter sentido o que é que eu estou falando, se realmente tem eco dentro de você ou não. Se não tem eco dentro de você, ok. É assim mesmo. Agora, se você está realmente nessa sensação de que existe um vazio, de que você veio para fazer alguma coisa, que você não sabe o que é que você tem que fazer, se você já entrou numa série de organizações, se você já participou da sua religião familiar, da onde você nasceu e de repente tentou até mudar de religião para ver se encontrava outro caminho, se você foi atrás do esoterismo, da nova era e já até estudou Kabbalah em outros lugares, mas descobriu que você continua vazio, esse é o momento de você fazer alguma coisa de verdade pela sua vida. Não só traduzir símbolo, não é isso que eu estou me propondo no curso. O curso são 8 horas de vídeo que a gente dividiu ele, por ele ser muito profundo, em 12 vídeos para você poder ir vendo ele aos poucos e ter tempo de ir digerindo. Ele vai estar disponibilizado numa plataforma profissional com login e senha, disponível na internet para você poder ver e rever quantas vezes quiser. Quem fizer a aquisição desse curso ainda vai poder ter um grupo secreto de WhatsApp onde eu vou poder responder as perguntas de vocês durante o curso, durante aproximadamente um mês, né? Se a gente for imaginar que essas 8 horas estão divididas em 4 aulas e cada aula em 3 partes, e se você for assistir uma aula por semana, né, pegar essas 3 partes e for vendo durante a semana, você vai ter aí mais ou menos um mês de curso, um mês e pouquinho. Então nesse período eu fico disponível para vocês no WhatsApp e no final do curso a gente ainda vai fazer um webinário como esse, onde eu vou responder as perguntas para vocês. Agora, entende. Isso tem que ser para quem realmente sentiu que tem que fazer alguma coisa. Se você realmente quer que a sua vida transforme, eu não estou prometendo aqui dinheiro, prosperidade, namorado, namorada, nem saúde, porque não é isso que a Kabbalah se propõe e também não foi isso que Jesus veio ensinar. O que a Kabbalah propõe para a gente através da Torá, o que a Kabbalah decodifica da Torá, e o que Jesus veio exemplificar em cada uma das suas parábolas e principalmente na sua vida, é exatamente como é que você faz esse processo de inversão e como é que você atinge o seu Criador. Como é que você cumpre o objetivo para o qual você foi criado. Acontece que é óbvio que isso não vai ser dado a você num curso Jesus e a Kabbalah com 4 aulas com 8 horas. Mesmo esse curso sendo bastante denso, bastante profundo, ele é só o começo da casquinha do iceberg. Se você realmente quer entender o que é a espiritualidade, o que é que está por trás desses milênios de história escrito pelos judeus que escreveram a Kabbalah, você deve começar com o curso de Jesus, porque ele foi pensado para você que é ocidental, pegando a referência de um judeu que é muito mais próximo da nossa realidade. A proposta da Kabbalah é traduzir o que está escrito no Pentateuco, o que está escrito na Torá de Moisés. O que Jesus fez foi um esforço enorme de ter oferecido inclusive a sua vida na cruz para que esse conhecimento pudesse ter sido popularizado e aberto para mim e para você. Agora, o mínimo que a gente deve para ele é um pouco de atenção para poder aprender o que é que ele quis dizer, o que é que ele quis ensinar e como é que a gente vai poder fazer o que Deus está esperando da gente. Ok? Quem quiser saber, manda
Se você tiver alguma dúvida, pode mandar um direct para a gente pelo Instagram ou mandar um e-mail para contato@escola de Cabala Brasil, que a gente vai responder as suas dúvidas. Se não tiver mais dúvidas, faz um clique aí, não demora, não fica postergando, porque enquanto você posterga, o diabo sorri. Entende? Saiba que a gente está fazendo o lançamento desse curso, vai só até as 23h59 de sexta-feira. Esse curso é um curso que a gente já fez ao vivo há uns 2 anos atrás. Ele ficou parado até agora, a gente conseguiu relançar ele, eu não sei quando a gente vai relançar isso. E depois das 23h59 de sexta-feira não tem mais como comprar esse curso e eu não sei quando que a gente vai lançar ele de novo. Tá ok? Pensa que todo esse tempo de história, toda essa dedicação dos grandes personagens da Bíblia tinha um motivo. Não era só para a vida individual deles. Era para fazer com que essa mensagem atravessasse os séculos, atravessasse os milênios e chegasse para a gente até hoje. E essa é a hora da gente fazer alguma coisa. Ok? Muito obrigado. Espero que tenha valido a pena para vocês. E estou esperando vocês lá no curso.